Queria que vocês entendessem uma coisa. Nós não vamos expor o livro de Tiago. Nós não vamos comentar versículo por versículo. Nós vamos ter o livro de Tiago como um norte para tratar as perspectivas da fé. Amém? Então é uma série temática. Algo que não é muito comum aqui, mas hoje vai ser. Amém? Então, Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vocês estão comigo mesmo? Então vamos lá. O texto diz assim: não se iludam, meus queridos irmãos. Todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai que fez as luzes celestiais. Com Ele não há variação nem trevas causadas por variações. Tendo feito sua decisão, Ele nos gerou mediante uma palavra confiável, para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Você deve ter reparado que a minha versão ela é um pouquinho diferente da sua, mas é que a minha já estava explicando no decorrer do texto. Por exemplo, a sua falou dom, a minha já disse presente. A sua falou Pai das Luzes, a minha já explicou que o Pai das Luzes é o Criador dos celestes, Sol, Lua, essas coisas. Faz sentido? E aí a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer quem escreveu isso aqui. E a pessoa que escreveu isso aqui chama Tiago. Uau. Mas esse Tiago, ele é irmão de Jesus. Você tem noção disso? A gente vai ler a carta do irmão sanguíneo de Jesus. Não é apenas aquele que creu no Messias, mas é aquele que era a família de Jesus aqui na terra. Só que tem um probleminha aqui. Se você conhece os relatos dos evangelhos, lá vai dizer que os irmãos de Jesus não criam nele. Porém, entretanto, todavia, Tiago passou a crer em Jesus após a ressurreição. Vocês estão entendendo? Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, Tiago ainda não cria que Jesus era o Messias. Mas assim que houve o poder da ressurreição, Tiago passou a crer que o irmão dele era o Messias. Então nós estamos lendo o irmão de Jesus que passou a crer nele a partir da ressurreição. E eu vou ler um texto bem rápido com vocês, que é 1 Coríntios 15, do versículo 5 a 8. Lá vai me garantir essa afirmação que eu estou expondo para vocês. Presta atenção. 1 Coríntios 15, do versículo 5 a 8. E foi visto por Pedro e pelos 12. Mais tarde foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, cuja maioria ainda vive, ainda que alguns tenham morrido. Depois ele foi visto por Tiago, e a seguir por todos os apóstolos. Em último lugar, foi visto por mim, ainda que eu tenha nascido no momento errado. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está expondo, ele está falando, ó, primeiro ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para Tiago, depois ele apareceu para 500 pessoas, depois para Tiago, e então depois eu, fora do tempo, apareceu para mim. Então aqui nos mostra esse encontro. Está fazendo sentido? E aí uma outra coisa que é muito importante a gente saber é que Tiago, ele tinha um peso na igreja de Jerusalém. Porque lá em Atos 15, a galera vai estar tendo uma tretinha, e aí vai se montar um concílio, e Tiago ele vai ter voz na decisão que eles vão tomar. Então é muito importante que a gente entenda isso. Tiago era alguém com muita voz na igreja de Jerusalém. Então por isso nós vamos estudar a carta dele. Amém? Amém? Fez sentido até aqui? Então agora a gente precisa perguntar o que é fé. Porque a palavra fé, ela pode ser interpretada errada, ou ela pode ter vários significados. A primeira coisa é que fé não é positivismo. Fé não é porque eu quero muito uma coisa que eu vou conseguir ela. Fé no dicionário significa segurança, confiança e firme convicção. Então, na Bíblia que eu estou usando para pregar para vocês hoje, toda hora que aparece a palavra fé, ao invés de estar fé, está confiança. Então, fé, no
confiança. E uma confiança que te dá uma segurança. E porque você tem segurança, você não abandona essa confiança. Ela é uma plena convicção em você. Então isso é o significado da fé, amém? E aí Agostinho ele vai dizer o seguinte: ter fé é acreditar nas coisas que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Uau! Então fé é eu crer numa coisa que eu não estou vendo. Vocês estão vendo a Trindade aqui? Mas nós cremos. E porque nós cremos, a recompensa é experimentar aquilo que nós não vemos. Nós erguemos as nossas mãos porque nós queríamos mostrar para o Senhor a adoração, mas nós não vimos o Senhor. Mas porque nós cremos no Senhor, a adoração chegou ao Senhor. Vocês estão conseguindo entender? Então essa é a nossa segurança, essa é a nossa confiança. Então o ajuntamento da CMD aqui, o que é essa galera toda? Essa galera toda é pessoas que confiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, perdoou o meu pecado, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. E toda essa descrição do Evangelho de uma maneira muito resumida é a nossa fé em comum. Então nós cremos nessa mesma palavra. Amém? E aí, mediante isso, não tinha como eu não abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. E o intuito de nós fazermos uma série sobre a fé é descobrirmos quais são os efeitos que a fé causa em nós. E a partir desse efeito que a fé causa em mim, eu continuar escrevendo a galeria da fé. Porque a galeria da fé não parou de ser escrita. Nós vamos completar essa galeria. Faz sentido? E aí eu queria ler com você em Hebreus 11, versículo 16. Hebreus 11, 16 diz o seguinte: em vez disso, aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pelo qual Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Ele lhes preparou uma cidade. Eu não sei se vocês estão entendendo. A partir do momento que nós cremos no que Deus disse, apesar de nós não vermos, Deus ele fala assim: eu tenho prazer em vocês e eu não me envergonho de ser chamado Deus de vocês. Vocês conseguem entender? É como se essa noite Deus estivesse dizendo: eu não me envergonho de vocês dizerem que eu sou o seu Deus, porque vocês creem naquilo que vocês não veem. Mas aí Agostinho disse o seguinte, que a gente leu, que quando você crê, a recompensa é tocar naquilo que você crê. Aí a palavra aspiravam no original significa o seguinte: esticar a fim de tocar. Então a fé é a criação do invisível, do absurdo, do sobrenatural, de um amor incrível de Deus. E eu creio no que eu não estou vendo, porque eu sei quem disse, eu confio naquele que disse. E aí então eu aspiro isso, eu me estico para tocar, e porque eu tenho fé, eu apalpo aquilo que eu acredito. Então eu não creio para ver. Não, desculpa, eu não vejo para crer, eu creio para ver. E eu quero resolver um problema. Porque às vezes você entra na igreja e aí você fala assim: poxa, está todo mundo vendo algo em Deus, mas eu não estou vendo nada. O meu vizinho aqui está experimentando, mas eu estou pensando no dia de amanhã. Qual é o meu problema? É que você quer ver para você poder crer, mas o segredo é você crer para que você possa ver. Então não é sobre Deus gostar mais do meu irmãozinho, é sobre você ter fé em ver Jesus. Vocês estão entendendo? Porque eu acredito nisso, e porque eu acredito nisso eu posso crer. Amém? Só que partindo desse raciocínio, eu queria contar uma historinha para vocês. Imagina comigo agora que a CMD é um navio muito grande. Então tá lá,
CMD e o navio, todos nós estamos dentro desse navio. Só que quando nós estamos em alto mar, esse navio começa a naufragar. E o navio CMD naufragou. E nós fomos deixados à deriva, em alto mar, sem chance de viver, sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, porque ninguém consegue sair nadando de lá até a praia. Está fazendo sentido? Só que aí, de repente, sobrenaturalmente, aparece um bote. E esse bote está a alguns metros de distância de você. E então você pega todas as suas forças, tudo que você tem, e você nada com toda a esperança, porque você entende que aquele bote é a sua salvação. E aí você chega ao bote, agarra-se ao bote, porque você agarra aquilo que pode salvar. Quem está me entendendo? Então fé é o ato de eu gastar todas as minhas energias para agarrar aquilo que pode me salvar. Vamos lá, alguém, cara. Só que presta atenção, eu não estou pregando que você conquista algo em Deus. Lembra que eu disse que o bote apareceu sobrenaturalmente? Assim foi a salvação. A salvação não é um mérito meu, é um dom de Deus. Porque o texto vai dizer que Deus dá coisas perfeitas. Vamos lá, alguém. Então Ele deu um presente do alto, e esse presente é perfeito, e esse presente se chama Jesus Cristo. E Jesus construiu um caminho para mim. Ele abriu os céus e abriu um caminho para que eu voltasse a Deus. E agora eu, com a única esperança que tenho, eu me apego ao caminho que Ele fez para mim. Então fé não é simplesmente crer numa coisa que você não está vendo, mas é crer no que você não vê e se apegar a isso com todo o seu vigor. Fez sentido? Então, quem salvou o homem foi Deus. Deus salvou o homem. E Deus, Ele é bom e cria coisas boas. Porque o texto que a gente leu de Tiago está falando sobre o Deus Criador e falando que Ele cria coisas boas. Então Deus, Ele é a fonte que faz brotar tudo que é bom, tudo que é perfeito. Então tudo que é bom vem do alto e flui de Jesus e do Pai e do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E aí então, mediante a isso, o texto diz o seguinte: então na palavra da verdade, porque em Jesus não há variação, não há dúvida. Nós temos mente dividida. Nós, um dia nós queremos, no outro nós não queremos mais. Mas em Deus não há variação de dúvidas. Então Ele decidiu pela palavra da verdade. E Jesus voluntariamente desceu. E Ele foi o presente divino de Deus à humanidade. Então Jesus decidiu por ser a ponte que conecta o mundo com os céus. Então nós estávamos à deriva em alto mar, mas Jesus apareceu para mim. Mas Jesus fez um caminho para mim. Jesus nos encontrou. Jesus nos achou. Jesus construiu a ponte. E agora cabe a mim e a você andar sobre essa ponte. Só que o que eu quero dizer para você é que no decorrer dessa série nós vamos descobrir como andar no caminho, como permanecer no caminho. Mas é impossível que nós andemos no caminho se a gente não crê que Deus fez o caminho para nós. Vocês estão aí? Então, o primeiro efeito da fé em nós é chamado de fé simples, que é a fé de que Jesus salvou o mundo. Vocês estão ouvindo? E eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo agora. O céu é de verdade? Eu não queria que você se fizesse uma lógica, óbvio que é. Não, você realmente crê que o céu é de verdade? Você realmente crê que o sacrifício de Jesus perdoou os seus pecados e te reconciliou com Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vocês estão entendendo? Você crê que Jesus
chamado a fé simples, de que Cristo veio e me amou. E aí, por que isso é muito importante da gente entender? Porque se a gente não tivesse essa fé simples, nós nunca vamos desenvolver-nos. Primeiro, eu creio que Jesus me amou, e aí então eu começo a desenvolver. Estão conseguindo entender? E aí por quê? Era impossível que nós voltássemos para Deus. Em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos dos nossos pecados. Então, morto não tem perspectiva nenhuma, morto não tem ação nenhuma. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados dele e mortos dos nossos pecados. Só que aí tem a boa notícia: Jesus veio e Ele te encontrou, Ele te achou e Ele fez um caminho para você. Eu acho que um ótimo exemplo é Mateus. É nós, gente, é nós, lá cobrando imposto, separado de Deus, inimigo de Deus, vivendo a nossa vidinha aqui na terra, sem ter aspiração nenhuma para tocar um sobrenatural, ou até mesmo achar que porque você é bonzinho demais, você mereceria a salvação. Mas não, você está enterrado nos seus pecados, sem perspectiva de vida nenhuma, aterrado aqui na terra, tentando construir uma coisa que logo vai passar. E no mais íntimo do seu coração você se sentia vazio, porque você foi criado para comunhão com Deus, mas o pecado tinha te separado disso. Estão comigo? Aí você estava lá na sua vidinha normal, quando de repente o Messias chegou, e você não fez nada. Ele simplesmente olhou no seu olho e falou: segue-me. Vocês estão aí, gente? Quando Jesus veio, você morto, ele olhou nos seus olhos, ele disse: segue-me. E esse é o caminho construído por Deus. E aí, o que é a fé simples? Levantar da mesa e seguir o Messias. Vocês estão aí? Então esse é o primeiro passo de um cristão: sair da sua bolha de separado de Deus e começar a seguir o Cristo. E tudo isso porque Jesus decidiu fazer. Por que ele fez isso? Por causa da sua infinita bondade, graça e misericórdia. Por quê? Porque nele não há sombra nenhuma, não há. Nele há amor infinito. E talvez esse sermão seja um sermão sobre o ousado amor de Deus, que na verdade a palavra ousado, ela significa inconsequente. O inconsequente amor de Deus, o extraordinário amor de Deus. E o Evangelho não para aqui, por isso que nós vamos continuar as pregações, porque não é sobre Deus ter me amado e eu permanecer do jeito que eu estava. Só que para que você mude o seu estado, você precisa crer que Ele te amou. Eu ainda estou aqui por causa do amor de Deus, por causa da graça incalculável, por causa de um favor imerecido que Deus deu para mim. Só que essa mensagem, vamos lá, alguém, cara, essa mensagem não é uma mensagem para quem não crê em Cristo. Essa mensagem é para todo aquele que crê. Essa mensagem ainda precisa queimar no meu coração. Deus me amou. Deus me amou primeiro. Vamos lá. A mensagem da cruz ainda me empolga. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque você estava morto, Giovanni, mas agora você vive. Você estava separado do caminho, mas agora você é família de Deus. Eu era inimigo de Cristo, mas agora eu sou amigo dele. Vamos lá. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. Esse é o absurdo do Evangelho, amém? Então, quando o Filho veio e nos presenteou com a salvação, eu queria que você usasse a sua imaginação. Então, Deus está aqui, amém? E a humanidade está aqui.
quando nós pecamos, nós quebramos o acesso entre Deus e a humanidade, mesmo eu sendo criado para estar com Deus. E aí então, quando nós estávamos separados, era necessário se construir um caminho. E isso aqui chama caminhada da fé. Só que toda vez que a gente fala sobre caminhada da fé, você pensa automaticamente, eu indo ao encontro de Deus. Mas não, cara, a caminhada da fé é Deus vindo ao seu encontro, te levantando e te levando de volta para o Pai. Essa é a caminhada da fé. É sobre Ele do começo ao fim. Vamos lá, gente. E aí é muito interessante, né? Os primeiros cristãos, eles foram chamados de a seita do caminho. Então nós somos a seita do caminho, porque o Evangelho é o caminho que Deus trilhou para mim. Eu estou aqui, eu estou vibrando, eu estou pulando, eu estou adorando. Nós vamos ceiar, nós vamos ter comunhão, nós vamos desfrutar dessa graça de Deus, porque Deus fez um caminho para mim. Deus decidiu vir ao nosso encontro, cara. Isso precisa mexer com você. Isso precisa queimar no seu coração. Porque se essa fé simples estiver sempre acesa, você nunca desviará do caminho. Vocês estão comigo? O problema não é o caminho ser estreito. O problema é você esquecer que você foi amado. O que faz você desistir da caminhada é porque a chama do Evangelho já não queima mais. Porque a mensagem da cruz já não é a memória da sua mente. Vamos lá. Eu queria ir com vocês agora em Romanos 10, versículo 4 e o 9. Romanos 10, 4 e 9. Estão felizes aí, gente? Sim. Eu estou muito feliz. Deus me amou primeiro. Deus me amou primeiro. Nisto consiste o amor. Não em que o Leandro tenha amado a Deus, mas que Deus amou o Leandro e deu seu único filho para que eu creia nele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Romanos 10, versículo 4 diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Presta atenção. Essa palavra fim no original é a palavra telos. E telos significa terno, alvo, linha de chegada. Então o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim: a lei, ela tem como linha de chegada Cristo. Então Cristo não quebrou a lei. Vamos lá, a gente precisa aprender isso. Cristo não quebrou a lei. Quem quebrou a lei foi Moisés. E quando Moisés quebrou a lei, Deus mandou ele voltar. Falou, não era para fazer isso. Então Jesus não quebrou a lei, ele cumpriu ela. Porque a lei tinha como alvo Cristo, como linha de chegada Cristo. Porque a lei não podia aperfeiçoar aqueles que estavam em Cristo. Mas Cristo é o fim de todas as coisas. Então eu e você somos sobrenaturalmente agraciados. Porque Cristo veio e nos salvou. Então todo aquele que crê que Cristo é a linha de chegada, que Cristo é o alvo, que Cristo é o prêmio, que Cristo é o Messias, é salvo. Só que eu não apenas creio no Deus das Escrituras, mas eu tenho compromisso com quem Ele é e com o que Ele disse. Isso é fé. Porque se você parar para pensar, muita gente fala que crê em Jesus, mas não anda com Ele. Porque fé não é falar que Deus é de verdade, é seguir esse Deus. Estão aí? Versículo 9 agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uau! Essa é a fé simples. Vamos lá. Você crê? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu creio, cara. Mesmo que eu não veja, eu creio. E por causa disso eu me estico. E quando eu esticar, eu vou tocar no fim das coisas, que é Cristo Jesus.
Jesus, o meu Salvador, o autor e consumador da minha fé. Por que Ele é o autor? Porque a salvação não veio de mim, veio dele. E por que Ele é o consumidor? Porque é Ele quem faz com que eu chegue lá, cara. Essa é a graça de Deus. Esse evangelho é absurdo, mas é nisso que eu creio, e é nisso que eu gasto a minha vida. Então, se o seu processo de caminhada está pesado demais, é porque você esqueceu que o preço já foi pago, e de alguma maneira você está querendo pagar o preço de algo que já foi feito. Não é sobre o seu sacrifício, é sobre o sacrifício dele. É sobre descansar nele, é sobre manter os olhos nele, é sobre perseverar nele. Nós somos salvos em Cristo. Então confesse com a sua boca e creia com todo o seu coração, e você será salvo. E aí, porque eu sou salvo, eu mudo meu estilo de vida. Eu não mudo meu estilo de vida para ser salvo, mas porque eu fui amado, então eu sou mudado. Vocês estão aí, pessoal? Glória a Deus. Então eu queria falar os dois efeitos da fé simples, tá? Porque no decorrer dessa série, a gente sempre vai expor qual é o efeito que a fé está fazendo em você. E essa fé simples, ela tem dois efeitos em você. O primeiro efeito é uma mudança de natureza. Quando você creu, você nasceu de novo. Então mudou a natureza, de uma natureza caída para um DNA celestial. Então a sua natureza mudou. Você que estava morto, você nasceu de novo. Uau. De novo. No último sermão, o Fabrício disse que Deus é um Deus que refaz tudo de novo. Uau. E deixa eu te falar, você nasceu de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Na minha lua de mel, o Senhor estava falando para mim que era para eu voltar ao início. E aí a gente chegou lá, e aí a gente viu uma biblioteca. Eu falei, mano, como não entrar numa biblioteca? E aí a gente ficou rodando a biblioteca e não achava nada de crente, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente já estava quase saindo, quando veio a parte, falou, achei. Aí a gente foi lá, e aí tinham vários livros assim. E aí, nossa, qual que a gente vai levar? Não tinha como levar tudo, obviamente. E aí eu falei, nossa, esse aqui tem um estudo muito profundo. Nossa, esse aqui tem isso, sei que lá. Aí quando veio, tinha um do Max Lucado, escrito assim, João 3,16. Aí eu peguei assim, aí eu falei, maneiro, cara. Só que eu quero ir mais profundo. Aí a Paty falou assim, mas o que Deus está te dizendo? E aí então eu levei Max Lucado 3,16. Quando eu abri a primeira página, eu fui ler. Ele falou assim, esse livro é para você que creu em Cristo há poucos dias. Eu falei, não era para eu lembrar. Aí na próxima frase estava assim, e para você também, que já está há 10 anos seguindo Cristo, mas Ele vai fazer você nascer de novo. Então é isso, cara. Nós estamos nascendo de novo do Espírito, e Deus está fazendo de novo. Então dispõe-te e desce a casa do oleiro. Dispõe-te, porque o bote é a minha salvação. Então nele eu me agarro e me apego. Segundo efeito da fé, mudança de estado. Peraí, primeiro mudou minha natureza, que era uma natureza caída, que era uma natureza que não desejava Deus. Então ela foi mudada, eu nasci de novo, e agora a minha vida é conhecer Jesus, porque a vida eterna não é ir para um lugar, é conhecer uma pessoa. Então a vida eterna ainda, ela não vai começar, ela já iniciou a partir do momento que você creu em Cristo. Amém? Só que Ele também mudou o meu estado. Porque qual que era o meu estado? Eu estava inimigo de Deus, eu estava longe de Deus, mas por um passe de mágica, e não místico, mas um sangue de um homem inocente, voluntário, que escorreu sobre o madeiro, você se tornou amigo de Deus. Vamos lá. Cristo Jesus é o meu herói. Cristo Jesus é o Messias.
isso é absurdo? Pensa comigo na nossa consciência humana muito falha. Se eu chegar e falar assim, que sabe o que aconteceu? Havia um traidor em Baipendi. E esse traidor de Baipendi estava sentenciado à morte. Mas aí, que um homem inocente, que não tinha culpa de nada, ele se voluntariou antes que o decreto fosse selado sobre esse traidor. E ele disse assim: me mata e poupa ele. Eu tenho certeza que a reação daquele ia ser assim: que absurdo! Aonde que esse juiz estava com a cabeça? Como assim nós vamos punir um inocente só porque ele se voluntariou para isso? Então esse é o escândalo do Evangelho. Você era o traidor e Jesus era o inocente. Então ele voluntariamente falou: a sentença sua é minha e a filiação minha é sua. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu nunca vou embora daqui. Porque a vida de Deus agora é a minha vida. Aquele que era o traidor. Então, espero que vocês tenham entendido que esse é o pontapé inicial. Amém. Fé simples. Crer que Jesus fez o caminho para mim. Você está entendendo? Não é sobre andar no caminho ainda. É sobre crer que existe o caminho. Então esse é o pontapé inicial. Eu creio que Deus construiu uma ponte. Eu creio que eu posso estar com Deus. Então nós vamos passar por essa jornada. E Paulo vai dizer que essa jornada é de fé em... Uau! Não é de desânimo em desânimo. Vamos lá. Não é de dúvida em dúvida. Não é de força em força. Não é de energia em energia. É de fé em fé. Porque quando você crê no invisível, a recompensa é tocar naquilo que você creu. Uau! Aí só para ficar certinho aqui, não é para você crer também numa coisa que Deus não diz, porque Ele é o Criador da fé. Então foi dada uma semente de fé para cada um de nós. Amém? E essa fé, ela é como um grão de... Quem está me entendendo? Presta atenção, não foi o Lê que ganhou uma fé como um grão de mostarda. Todo aquele que creu, Jesus pegou a sementinha de fé e deu na sua mão. E agora de fé em fé você vai desenvolvendo e todos nós viraremos uma grande árvore. Amém. Eu queria por último ir com você em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Diz assim: desanimados e tristes, confusos e errantes, na força do braço e com muito ímpeto. O texto diz assim: regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhes glória. A gente dá glória a Deus em alegria, e em muita alegria, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Meu Deus! Então o Evangelho não é de tristeza em tristeza, cara. É de regozijo, é de alegria, é de exaltação. Por quê? Porque Deus me salvou. Eu estava morto, eu era traidor, eu era inimigo, mas Deus me salvou. Você precisa entender uma coisa: a gente está precisando de fogo de pregar o Evangelho. E aí às vezes você quer fazer um mapa. Nossa, vamos entender a cidade. Eu estou falando que isso é errado, mas pessoal, vamos entender a cidade, como abordar alguém. Sabe o que você precisa de verdade? Entender que Deus chamou, porque você vai ter urgência de avisar que
que Deus ama eles. O maior fogo do Evangelho é esse. Você precisa constranger a pessoa a tal ponto de falar assim: cara, eu não posso esconder de você que Deus te amou. Eu tenho urgência de te avisar que Deus construiu uma ponte. Vocês estão comigo? Então, regozijai-vos e deem glória a Ele, porque Ele é digno. Meu Deus do céu. Ele é digno, porque Ele é o Messias. Ele é o prometido de Deus. Ele é o presente de Deus. E aí, sabe como que eu nomeei esse sermão? O dom de Deus. O dom de Deus, ou seja, o presente de Deus. Qual é o presente de Deus? Cristo Jesus de Nazaré. Que presente maravilhoso. Obrigado. Vamos lá, alguém. E aí o texto diz assim, que a sua noiva está ataviada, ou está aprontada. E na minha versão, como eu já disse, ele já meio que explica. Ela está preparada. Uau. Essa palavra preparada significa duas coisas. Eu quero que você compreenda elas agora. A primeira coisa que preparada significa é coração sarado. Uau. Como meu coração é sarado? Quando eu criei. Porque o meu estado mudou e a minha natureza mudou. Então o meu coração foi sarado. E a segunda coisa, mente pronta para receber o Messias. Uau. Mente pronta para receber o Messias. Uau! Então, eu estava aqui morto, sujo, num trapo de imundícia. Aí Jesus veio e me levantou, olhou nos meus olhos. E eu nunca mais fui o mesmo. E aí Ele mostrou o caminho que Ele construiu para mim. E aí quando eu fui dar o primeiro passo, Ele falou: não, pera, Ai, meu Deus do o céu. seu coração já está sarado, mas agora eu vou te ataviar. Eu vou preparar a sua mente para que você receba o Messias. Então, trilhando o caminho, nós estamos com a mente pronta para o Messias. Então o banquete está pronto, Uau. a noiva está pronta. Meu Deus. Então, se você entrou aqui cabisbaixo, se você entrou aqui com dúvida, Vamos se lá. filosofias do mundo estão te confundindo, Ai, ai, ai. a mesa do cordeiro já está posta, a noiva já está pronta. Reanime-se,